O Marco Rubio respondeu à carta do Flávio Bolsonaro, né? Você lembra que alguns dias atrás, ao contrário do governo brasileiro, que não fez porcaria nenhuma, o Flávio Bolsonaro mandou uma carta para o Marco Rubio dizendo que não, para não aplicar tarifas no Brasil, que haveria possibilidade de negociação e coisa e tal, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro fez o que o governo Lula não fez, que é tentar negociar com os Estados Unidos diretamente, tentar realmente negociar com eles, né? O Lula ficou naquela brincadeirinha de não, que eu vou lá no G7 tentar encurralar o Trump num quarto lá e ver se eu consigo uma foto com ele, não sei o que lá, mas de negociação verdadeira não teve nada, né? E agora a Malu Gaspar nos diz aqui ó, que o Rubio respondeu à carta do Flávio Bolsonaro, mas reafirmou a posição do Trump dos Estados Unidos sobre o tarifaço. Olha só, é verdade, ele falou isso, tá? Mas ele falou também que acha que agradeceu ao Flávio Bolsonaro pela questão do Comando Vermelho do PCC e disse que está disposto a negociar com ele. Então, o que fica claro dessa conversa do Rubio aqui é que eles estão seguindo aquele roteiro que eu falei para vocês que eles seguiriam. Eles vão colocar o Flávio como o fiador da relação entre Estados Unidos e Brasil. O pessoal pode escolher fazer o L esse ano aqui no Brasil. Eu acho que não vão fazer isso não, tá? Mas pode escolher fazer o L. Fiquem sabendo que se fizerem um L, vai ter tarifas, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de junho de 2026, 11 horas da manhã, e essa notícia foi sugerida por STF, Sistema de Troca de Favores, Ouvindo Ozzy Gaúcho no Trem Maluco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Rubio respondeu à carta do Flávio Bolsonaro e reafirmou a posição dos Estados Unidos sobre tarifaço. Ou seja, a Malu Gaspar tá querendo dizer que tá vendo, a carta do Flávio Bolsonaro não resolveu nada. Não, mas olha só, não resolveu e ninguém imaginava que fosse resolver, até porque é uma carta de um senador do Brasil, um candidato a presidente, um amigo do Trump, mas não é de alguém com poder oficial de negociar pelo Brasil, né? Mas se você ler a carta de verdade, ela tem notícias boas ali sim, tá? Aqui, ó, o secretário de Trump agradece o apoio à classificação de facções como grupos terroristas, mas diz que a investigação sobre o PIX não cabe a ele, a que os brasileiros podem recorrer à audiência pública. Exatamente a audiência pública que o Flávio se inscreveu para falar lá na Câmara de Comércio americana, né? No Comitê de Comércio americano, no STR lá, né? Enfim. Ou seja, o que o Rubio falou é que o Flávio está fazendo o correto nessa história, ao contrário do Lula, que não consegue nem falar com ninguém lá dos Estados Unidos, tá? Aqui, ó, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, reforçou uma carta enviada a Flávio Bolsonaro a posição de Donald Trump de defender a imposição de tarifas ao Brasil. A carta enviada pelo homem forte de Trump, obtida exclusivamente pela equipe da coluna, é uma resposta à correspondência no início de julho que o presidenciável do PL, né, fez um apelo para que os Estados Unidos não adotassem novas tarifas contra o Brasil, né? Bom, a gente já falou sobre isso, e na verdade a carta foi obtida pela Malu Gaspar, mas na verdade quem publicou foi o Paulo Figueiredo. Então, o Paulo Figueiredo colocou aqui na internet. Aqui, ó. Rubio escreve a Flávio Bolsonaro e sinaliza a disposição de trabalhar com ele se for eleito. O secretário de Estado nos Estados Unidos, o Marco Rubio, respondeu uma carta em que Flávio Bolsonaro tratava das tarifas americanas sobre o Brasil. Em sua resposta, Rubio reitera o caminho legítimo para resolver a questão tarifária. A audiência pública conduzida pelo representante de comércio, o Jameson Greer, marcada para o dia 6 de julho, agora com prazo para comentários até 1º de julho. Então, como a gente falou, é exatamente a audiência que o Flávio se inscreveu para fazer. O pessoal do Itamaraty não se inscreveu para fazer, a gente fez até um vídeo sobre isso. O pessoal do Itamaraty todo chateado, não, o Flávio, traidores da pátria, né? O pessoal, caramba, jogou fora toda a diplomacia, jogou fora todo o futuro político deles, né? O futuro da carreira deles, né? Para fazer aquele comentário ali a favor do Lula, né? Uma coisa realmente impressionante. Mas por que eles ficaram chateados assim? Ficaram chateados porque viram que fizeram merda, né? Porque viram que poderiam ter se inscrito para falar nessa audiência e não fizeram isso, né? Então, nessa audiência, na qual qualquer parte interessada no Brasil pode apresentar suas posições, é justamente essa via que o governo Lula se recusa a utilizar. Rubio também agradece o apoio de Flávio à designação do Comando Vermelho do PCC. Vamos ler a carta aqui, ó. Tá aqui, ó. Caro senador Bolsonaro, obrigado por sua carta e por sua recente visita a Washington. Eu compartilho sua convicção de que uma amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Brasil precisa ser ancorada em valores compartilhados, respeito mútuo e uma visão unificada para a segurança e prosperidade do hemisfério ocidental.
Eu aprecio profundamente seu apoio à nossa decisão de designar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como entidades terroristas internacionais de acordo com a lei americana. Os Estados Unidos reconhecem que a violência e a sofisticação criminal dessas redes, dessas facções, ameaçam a segurança de cidadãos honestos em todo o nosso hemisfério compartilhado. Para alvejar as redes de armas, drogas e financeiras, nós estamos tomando ações decisivas para proteger tanto os brasileiros quanto os americanos nessas organizações transnacionais, né? Como você notou, o representante de comércio dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, anunciou no dia 1º de junho sua determinação de que certos atos, políticas e práticas brasileiras são discriminatórias e não razoáveis contra o comércio americano e propôs ações responsivas para comentário público. Essa determinação e a proposta são referentes à investigação que foi iniciada em julho de 2025 sobre a ordem do Trump, né, a ordem específica do Trump, né? O embaixador Greer deixou claro que nós continuaremos a ter diferenças substanciais, nós continuamos tendo diferenças substanciais para serem resolvidas conforme essa investigação. Isso se refere a comércio digital, pagamentos eletrônicos e não sei o que lá, anticorrupção, questões de propriedade intelectual, mercado de etanol e desmatamento, né? Qualquer parte interessada no Brasil pode tomar parte, qualquer pessoa interessada no Brasil pode tomar parte no período de comentários públicos na proposta, justamente no dia 6 de julho, e é justamente a audiência que o Flávio se inscreveu para falar, né? Os Estados Unidos continua seu desejo de ver uma relação econômica estável com o Brasil, estável, próspera e segura com o Brasil. Nós notamos seu otimismo em relação às eleições em outubro e sua generosa oferta de colocar um time de transição à nossa disposição caso você seja eleito, né? Ou seja, já começaria a negociação com os Estados Unidos imediatamente após a eleição, caso o Flávio seja eleito, para já resolver os problemas o mais rápido possível, né? Os Estados Unidos continua pronto a trabalhar cooperativamente com líderes que sejam escolhidos pelo povo brasileiro e buscar um benefício de investimentos e comércio justo e mutuamente benéfico. Eu espero que nosso diálogo continue a aprofundar nossa parceria estratégica entre nossas duas grandes nações. Deus abençoe os Estados Unidos e o Brasil, coisa tal, Marco Rubio. Ou seja, uma carta muito interessante aqui em que ele deixa claro, olha só, o fato dele responder essa carta já é significativo, porque, de novo, o Flávio Bolsonaro é um senador brasileiro, né? Ou seja, ele não tem poder executivo, né? Ele não tem o poder para negociar com os Estados Unidos. O Marco Rubio fez questão de responder, de falar, olha só, estamos negociando, acho ótimo, acho lindo, mas a gente não... Em princípio, quem é o governo atual é o pinguço. Então, com o pinguço corrupto, o que vai seguir é provavelmente a tarifa mesmo, né? É lógico, vamos ver, o STF deve terminar essa fase de elaboração do relatório. Eu acredito que o relatório não será modificado, mas vai constar no relatório a defesa feita pelo Flávio Bolsonaro, da negociação e coisa e tal. E a partir daí, o Trump pode exatamente até aliviar a barra. Eu acho que é possível que o Trump opte por esperar alguns meses para implementar a tarifa no Brasil, na expectativa de que o Flávio ganhe a eleição, e daí ele tem um mecanismo mais simples de negociar. Mas mesmo que ele já imponha as tarifas ao Brasil, o que vai ficar claro aqui é isso. O Flávio Bolsonaro tentou evitar essas tarifas. O governo Lula não. O governo Lula ignorou completamente. O governo Lula cagou para as tarifas, porque o Lula acha que se tiver tarifa, isso vai ajudar ele politicamente, né? Então a situação aqui ficou muito clara para todo mundo que o Flávio é quem está respondendo pelo Brasil junto aos Estados Unidos, e mais do que isso, o Flávio provavelmente vai ficar como o garantidor do Brasil nessa relação. Ou seja, se o brasileiro escolher o Flávio, não vai ter tarifa. Se o brasileiro quiser insistir em fazer o L, aí, meu amigo, aí boa sorte com as tarifas aí, não vai ter muito o que fazer, né? Então, essa é a resposta aqui para o Flávio. O pessoal da esquerda diz que não, que continua fazendo as tarifas, tá vendo? O Flávio não resolveu nada e coisa e tal. Eles estão esquecendo que o objetivo disso daqui é só deixar claro que o Flávio é contra as tarifas. Não é, sabe, enquanto tiver o pinguço corrupto na presidência da República, o Brasil tá na água, meu amigo, não tem jeito, né? Todo mundo sabia que o Brasil ia quebrar com esse cara na presidência da República, né? Outra coisa, ao invés de tentar negociar com os Estados Unidos, o governo Lula está cobrando a atualização da notificação do Paulo Figueiredo,
porque o governo Lula faz questão de continuar perseguindo os exilados políticos lá nos Estados Unidos e na Europa, né? Não, porque tem que perseguir mesmo, não sei o que lá. Isso não termina bem não, tá? Avisa pro pessoal no governo brasileiro que ditadura nunca termina bem. Perseguir exilado político no exterior nunca é uma coisa positiva, tá? Enfim, a outra coisa interessante que tem referente a isso também foi uma matéria que saiu na The Economist, que o Estadão está traduzindo aqui no jornal dele, que a América Latina está virando a Trumpilândia e isso é bom, né? Ou seja, o pessoal está colocando aqui que o que está acontecendo de fato, e é uma coisa que fica óbvia para todo mundo, é que a esquerda não está conseguindo atender às necessidades da população. O que está havendo é um movimento em direção à direita. É o que eu venho falando sempre. Esse pessoal da esquerda ficou esse tempo todo, não, porque é um disparo em massa de mensagens de SMS que está fazendo o povo votar errado e não sei o que lá, porque é o gabinete do ódio, porque é isso. Não, é o povo que tá se movendo mais à direita mesmo, está exigindo soluções que o governo grande, o governo esquerdista, focado em desigualdade, em identidade de gênero, nessas coisas, simplesmente não consegue resolver. O povo quer um governo que resolva a questão da criminalidade. E simplesmente é isso que está fazendo a diferença, né? Então, é o ponto da The Economist. É lógico, a The Economist, depois no final do artigo dela, ela critica, não seria The Economist se não criticasse, né? A The Economist é mais conhecida como The Ecommunist, que é muito comunista, totalmente à esquerda. Mas o fato é que ela tem razão nesse aspecto. O que está acontecendo é que a população está indo para a direita. Não há uma conspiração, não há uma... fake news de internet está fazendo o pessoal ir para a direita. Não, não é isso não. É um interesse genuíno das pessoas de buscar esse tipo de solução, né? E a esquerda está se enganando, achando que vai conseguir resolver isso na base da censura, na base do cala-boca, na base de prender todo mundo que fala contra a esquerda. Não vão. Vão ficar com a imagem manchada depois disso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.